No coração do centro comercial, a Igreja de Santana guarda uma beleza secular que remete a Belém dos tempos da colonização. A pedra fundamental da Igreja de Santana foi colocada em 1760, a sua obra foi finalizada apenas em 1782, 22 anos de obra. A construção da Igreja de Santana ela remete à Irmandade do Santíssimo Sacramento. A Irmandade do Santíssimo Sacramento estava sediada temporariamente na igreja, na pequena ermida do Rosário dos Homens Pretos, juntamente com a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos. Por conta, obviamente, de discussões, de conflitos entre as duas irmandades, a paróquia decidiu construir uma nova igreja, uma igreja para a paróquia do bairro da Campina. E aí foi iniciado o trabalho na Igreja de Santana e finalizado apenas em 1782. Diferente das primeiras paróquias da Belém colonial, que surgiram a partir de construções modestas de palha e barro, a Igreja de Santana já nasceu imponente. Projetada e construída pelo arquiteto italiano Antônio Landi, ela reflete o crescimento da capital paraense para além dos limites do bairro da Cidade Velha. A Paróquia Santana é a segunda paróquia da Amazônia. Ela foi criada em 1727. E é importante lembrar isso porque dentro de pouco tempo nós vamos estar celebrando os 400 anos do início da evangelização, que coincide com os 400 anos da fundação da cidade de Belém. Apesar da importância para o Bispado do Pará, a igreja passou 20 anos em construção. Entre os tesouros encontrados aqui, um deles foi presente do próprio Landi. Devoto de Santana, ele trouxe uma herança de família para adornar a igreja. Quando o Landi resolveu começar a projetar, arquitetar a igreja, ele doou para a igreja um relicário com um pedaço de um osso de Santana. Esse relicário pertencia à família do Antônio Landi. Então, quando ele trouxe a Belém, ele trouxe esse pedaço de relicário e, por ser muito devoto de Santana, por ser devoto da Virgem Maria, da mãe de Jesus, ele resolveu doar o relicário de prata com um pedaço do osso de Santana para a igreja. A relíquia foi perdida no tempo, mas a beleza do lugar permaneceu intocada. O projeto arquitetônico no estilo barroco pode ser visto no retábulo do altar-mor e na cúpula, que não era comum naquela época. Antônio Landi deixou sua marca em cada canto da igreja. Com exceção das colunas, das torres e sineiras que foram acrescentadas posteriormente, desde a fachada a gente já vê elementos da arquitetura italiana. Ela tem um arco, a própria portada, a gente vai ver nos desenhos que o Landi fez. Em cada elemento desse você vai ver uma marca de Landi. A Igreja de Santana também guarda outros tesouros de valor inestimável para a comunidade católica. Logo na entrada, uma imagem de São Pedro em bronze, igual à do Vaticano, dá aos fiéis a oportunidade de apreciar a arte sacra sem precisar ir a um museu. Essa imagem foi entregue para a Paróquia de Santana da Campina em 1909. Ela tem por característica ser uma estátua de bronze e que pertence ao imaginário, uma tradição popular de devoção. As pessoas entram até a igreja, tocam nos pés, principalmente no pé direito da imagem, beijam a imagem. Então tem uma característica muito significativa, muito singular, a presença dessa cópia, dessa réplica da imagem de São Pedro, da estátua de São Pedro, dentro do interior da igreja. 80 anos após a construção, o projeto original foi alterado e a igreja ganhou 2 torres frontais. Para alguns arquitetos da época, a mudança descaracterizou uma das grandes obras de Landi na Amazônia. Em 1950, a igreja foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 5 décadas depois, em 2004, o prédio passou por uma grande reforma e recuperação da fachada, da cobertura e reforço no forro. Também foram restaurados a capela-mor, a nave, ambientes laterais e batistério, incluindo pisos, paredes e abóbada. Essa última reforma foi importante, foi interessante para retirar algumas introduções, alguns anexos que foram introduzidos a posteriori na planta, no desenho original da igreja. Foi importante para restaurar, trazer à tona algumas características dos altares laterais, do próprio altar-mor, além das 2 telas pintadas por Pedro Alexandrino no século XVIII. Essas 2 telas estão expostas na igreja, nos altares laterais.
A igreja muitas vezes passa despercebida pelas pessoas que vêm ao Centro Comercial de Belém para trabalhar ou fazer compras. Mas ainda assim ela segue uma rotina de cultos e celebrações eucarísticas em praticamente todos os dias da semana. Padre Jaime guarda um carinho especial pela paróquia. Depois de se afastar por uns anos, ele voltou para reencontrar a comunidade católica de Belém. É poder oferecer às pessoas aquilo que elas não encontram em outros lugares. Uma palavra de conforto, de carinho, de atenção, de cuidado. Atualmente, a Igreja de Santana dá ao paraense a chance de conhecer um pouco mais da Belém colonial, da cultura católica na Amazônia e das obras valiosas de Antônio Landi. O arquiteto italiano encontrou na capital do Grão-Pará um reduto artístico para desenvolver suas técnicas. O resultado desse talento está na herança de Landi para todos nós. Ela tem esse papel importante, principalmente porque ela é, além de ser a segunda paróquia de Belém, no momento em que ela é concebida para ser um novo centro de referência. Uma característica que destoa e que a torna singular é o trabalho, é o traço, é o desenho, é a marca do Antônio José Landi. Então, os moradores de Belém, quando quiserem conhecer mais sobre essa obra, conhecer mais quem foi o Landi, visitem a Igreja de Santana. A igreja é esse espaço de conhecimento da história e conhecimento dessa arquitetura implementada em Belém no século XVII e depois no século XVIII.